campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Olá, irmãos! Seguimos nós hoje com muita alegria na leitura do nosso livro A Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, chegando já no capítulo 14. E esse capítulo é assim, ele foi a partir de uma reunião pública que aconteceu em 27 de fevereiro de 1959, e ele se refere à questão 903 do Livro dos Espíritos, a perfeição moral. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz. Imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta, servindo líquidos antissépticos na água destinada àqueles cuja sede te propões a extinguir, misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho, a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. Compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de serviço. Né? Então, nesse comentário tão sintético, Emmanuel nos traz, como eu falei, referência à questão 903. E essa questão, a pergunta exatamente que Kardec faz é culpado alguém que estuda os defeitos alheios? Se para criticá-los, a resposta dos espíritos diz assim: se for para criticá-los, é muito culpado, pois isso é faltar com a caridade. Porém, se tirar daí algum proveito e evitá-los em si mesmo, às vezes pode ser útil. Mas não se pode esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de criticar as imperfeições dos outros, vede se não se pode dizer o mesmo de vós. Empenhai-vos, então, em possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros, pois esse é um meio de vos tornar superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se for por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Se for por serem severos, sede dóceis. Se for por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em resumo, agir de forma que não se possa aplicar a vós essas palavras de Jesus. Vem o cisco no olho do vizinho, mas não vem a trave no seu. Então, essa questão é bem profunda e bem extensa e nos traz esse alerta de que nós, antes de dirigirmos uma crítica ao outro, precisamos refletir por que essa postura, que essa maneira de ser dessa pessoa, que essa maneira de falar dessa pessoa me incomoda tanto. Por que será que eu estou me incomodando? Por que será que eu não consigo aceitar esse jeito de ser, esse jeito de falar?
Então, o que mexe dentro de mim? Porque o outro muitas vezes está espelhando aspectos meus que já é um momento propício para eu começar a refazer, a rever, a melhorar, a transformar. Então eu não posso mudar o outro, mas dentro de mim eu posso mudar. E esse alerta do Emmanuel, alertando sobre censura, é um alerta fraterno, amoroso, é uma forma gentil de fazer com que a gente entenda, né, que a gente pode estar junto com o pão, oferecendo ali oculto um veneninho que vai envenenar a alma do outro, sem se dar conta que o outro é algo que eu atraí. Emmanuel tem um livro que fala pensamento, o título Pensamento e Vida. Esse é um livro que todos nós não apenas deveríamos ler, mas estudar, né? Ele fala que, estando na espiritualidade, ele perguntou se haveria algum livro, algum manual que pudesse nos ajudar, estando aqui nesse plano terreno, a nos conduzir melhor, para que a gente não agrave as nossas faltas, para que a gente consiga se renovar no amor, na fraternidade, para que a gente consiga perdoar o outro, compreender melhor o outro, para que a gente consiga se compreender melhor, se perdoar melhor, né? E aí os espíritos orientaram a ele de que, na verdade, havia um pequeno livrinho, cujo nome é Pensamento e Vida. E então Emmanuel escreve esse livro e nos coloca à disposição. E ele diz, inclusive, na introdução, que ele pediu a permissão à espiritualidade para manter o mesmo nome, Pensamento e Vida, porque nós criamos a nossa realidade. Nós nos escolhemos para viver as experiências que nós estamos vivendo. O ciclo familiar, o ambiente de trabalho, a comunidade onde nós fomos viver, porque ali nós teremos desafios que vão nos desacomodar, que vão nos ajudar a crescer, a evoluir, a superar aflições que nós geramos no nosso próprio psiquismo pelos equívocos do passado. Então, todos os que nos compartilham a existência são oportunidades, muitas vezes, de, como diz o Evangelho, fazer as pazes com companheiros de outras etapas de vida enquanto nós estamos a caminho com ele. Então, todo o exercício é o exercício para o qual nós fomos chamados, é o exercício da fraternidade, do perdão, do esquecimento das ofensas, não é? De compreensão, como diz Francisco de Assis, mais compreender muitas vezes do que esperar ser compreendido, mais amar do que esperar ser amado, mais dar do que esperar que receber, né? Então, que nós possamos abrir mão, renunciar, sempre que possível, ao exercício da censura, sempre que possível, a não ser que seja para que nós corrijamos em nós aquilo que nós vemos que está trazendo desarmonia e desequilíbrio no outro. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site